Esse garoto tem 12 anos e as vozes de 100 vidas passadas estão gritando dentro da cabeça dele, para eliminar o tirano ajoelhado na sua frente. E esse pirralho, no meio da luta, com cada avatar que já existiu cobrando sangue, encara o passado inteiro do mundo e diz não! O nome dele é Aang e aos 12 anos recebeu a missão de seu avatar, porque só o avatar domina os 4 elementos e pode trazer o equilíbrio ao mundo. Mas quando o mundo mais precisou dele, ele desapareceu. Mas o que a abertura nunca te contou é o porquê. Apavorado com essa carga gigantesca, ele fez o que qualquer garoto de 12 anos faria. Fugiu. E essa fuga causou uma guerra de 100 anos. Mas agora, nos próximos minutos, eu vou destrinchar a mente do Aang em 6 estados. Desde o garoto que fugiu na noite de tempestade, até o garoto que ergueu a mão sobre o inimigo e escolheu não finalizar. O mesmo menino, 6 viradas e cada uma delas é um espelho. Você vai ver como a fúria dele avisa o mundo inteiro que o avatar retornou. A perda de um amigo quebrar por dentro o garoto que a guerra não quebrou e o conhecimento mais antigo do universo chegar nas mãos dele bem quando tudo parecia perdido. Porque no final de tudo, você pode não ser o Aang, mas o Aang já foi você. Alguém com uma carga que não pediu e a vontade de fugir dela. Primeiro estado, o menino que fugiu. Antes de tudo, deixa eu te apresentar o Aang. Ele é um garoto que voava mais alto do que qualquer nômade, que cansava até um bisão voador de tanto brincar. O tipo de criança que olha pro mundo e só enxerga a próxima aventura. E esse menino tinha tudo, até o dia em que os monges contaram uma coisa que ia virar a vida dele do avesso. Contaram para ele que ele era o Avatar. Porém, contaram isso cedo demais. Normalmente alguém só descobre que é o Avatar aos 16 anos, mas os monges cometeram algum erro e o Aang acabou descobrindo isso cedo demais. Do dia pra noite, o garoto que era só mais uma criança virou outra coisa, algo muito maior do que ele dava conta de ser. E aí começou a ruir. As outras crianças do monastério pararam de brincar com ele. Não por maldade, mas é que a presença do Aang só deixava qualquer time injusto. Qualquer jogo era sem graça. O que tá acontecendo? Agora que você é o Avatar, é uma vantagem injusta para a equipe em que você estiver. Mas eu ainda sou o mesmo, não mudou nada. E aí, eu não posso brincar? É o único jeito justo. Um por um dos amigos do Aang foram sumindo, mas sobrou uma única pessoa que ainda tratava o Aang como Aang, e não como um avatar. E ele era conhecido como Monge Gyatso. E ele era alguém muito importante pro Aang, porque é ele que ensina pro Aang a coisa mais importante desse vídeo, que carga não é o que você recebe, mas sim o que você aceita sem trair quem você é. E fica ligado, porque essa frase vai voltar mais vezes nesse vídeo. Só que o Conselho dos Anciões decidiu que Gyatso estava perto demais, que atrapalhava o treino e que o menino precisava ser separado do seu único pai que ele conheceu na vida. E o Aang ouviu isso. Aos 12 anos ele descobriu que iam tirar dele a última pessoa que enxergava a criança debaixo do título de Avatar. E numa noite de tempestade ele subiu no Appa e fugiu. E o que ficou para trás foi apenas um quarto vazio, uma cama arrumada e um bilhete em cima dela. Porque o Aang não decidiu fugir por impulso. Ele se despediu. Um menino de 12 anos que teve o cuidado de avisar o que ele não aguentava mais. E agora eu sei que tem gente que já tá com o dedo no teclado para escrever que mas o Aang foi covarde. E eu tô aqui para te dizer que ele não foi. Porque você precisa entender que aos 12 anos, a única coisa que passava na cabeça do Aang era eu não quero ser o Avatar. E também o eu não consigo ser o Avatar. Por isso eu te peço para não julgar esse menino. Porque encarar uma decisão de adulto aos 12 anos não é covardia, mas sim uma injustiça. E o problema não é o garoto que correu com os 12, mas sim o cara que hoje tem 30 anos e ainda corre igual. Pensa numa coisa que você fugiu quando era criança. Uma responsabilidade, uma conversa, um peso que largaram em você cedo demais. E agora pensa em quantas vezes, já adulto, você fugiu do mesmo jeito, só que sem a desculpa de ter 12 anos. O Aang fugiu naquela noite, e você já vai ver o que uma noite de fuga foi capaz de cobrar. Segundo estado, o menino no iceberg. 100 anos depois daquela fuga do Aang, 2 irmãos da tribo da água estão pescando quando as correntezas esmagam o barco deles no gelo. E no meio de uma briga com o Sokka, a Katara, sem controle nenhum da própria dobra, racha um iceberg, e do fundo do oceano sobe uma esfera de gelo brilhando e imponente. Dentro dela, um menino intacto. O Sokka desconfia na hora, e a Katara se encanta. E sem saber, os dois acabaram de encontrar o Avatar que o mundo perdeu há um século. E é aqui nesse momento que nasce a família que carrega essa história inteira. O Aang acorda achando que fugiu ontem, e ele só descobre a verdade quando explora um navio de guerra da Nação do Fogo junto da Katara. Porque dentro desse navio, a Katara conta que a guerra já dura há 100 anos. E esse deve ser o tempo que ele ficou preso. E o Aang não acredita nas palavras dela, porque como ele acreditaria? Você acha que eu pareço um garoto de 112 anos? A conta não fecha, e ele empurra a ideia pra longe. E para entender o que aconteceu e provar pra Katara e pro Sokka que ele não tá maluco, ele decide levar eles pro Templo do Ar do Sul. Mas a Katara já tenta preparar ele pro que ele vai encontrar lá. Ela fala
que a Nação do Fogo é cruel e que a mãe dela foi morta por eles, e que talvez tenham feito o mesmo com o povo dele. E mais uma vez o Aang desconversa. Diz que não é porque ninguém vê um dobrador de ar há 100 anos que eles sumiram. Eles devem só ter fugido, porque afinal só se chega num templo do ar com um bisão voador. E ele duvida que a Nação do Fogo tenha um. Ele precisa acreditar nisso. Enquanto exploram o templo, eles encontram uma estátua do monge Gyatso. E o Aang tem um pequeno flashback. Nele, o Aang está conversando com o Gyatso e pergunta se os monges não erraram com essa história de Avatar. E o Gyatso responde que o único erro deles foi contar pro Aang antes dele fazer 16 anos. E ele completa com a frase que vai definir a jornada do Aang. Mas não podemos nos preocupar com o que houve, e sim agir com o que há. O Gyatso continua falando em enigmas, de que as respostas viriam com o tempo, que um guia apareceria quando o Aang tivesse idade de entrar no santuário do templo, mas do nada ele pergunta se o Aang vai ajudar ele com os bolos, e corta pros dois jogando bolos na cabeça de uns monges meditando lá embaixo. Dá pra ver daqui que o Gyatso era resenha. E podemos ver o amor que o Aang e ele têm um pelo outro. Enfim, voltando ao presente, o Aang vai até o santuário. Esse mesmo que ele acabou de lembrar no flashback com o Gyatso. Lá dentro ele encontra dezenas de estátuas. Todos os avatares que vieram antes dele. O ciclo inteiro em uma única sala. E ao se aproximar da última estátua do ciclo, o Aang entra numa espécie de transe, que dura apenas alguns segundos. E nesse momento ele entende quem é o guia que o Gyatso prometeu. Vai ser o Avatar Roku, que foi a vida passada do Avatar. E nesse momento aparece um Lemuri na sala. E como o TDAH do Aang é estupidamente alto, ele começa a correr atrás do bicho para fazer ele de mascote. E o Sokka sai correndo junto porque ele quer fazer um ranguinho com esse Lemuri. E nessa corrida boba, atravessando os panos, ele entra numa sala que ele não devia ter entrado. Nessa sala ele encontra armaduras, dezenas de soldados da Nação do Fogo mortos. E num canto caído, o corpo de um monge, que o Aang rapidamente reconhece como o monge Gyatso por causa do amuleto, cercado pelos inimigos que ele levou junto. E um detalhe que a gente pode reparar é que o Gyatso era um monge pacifista, o homem mais gentil do mundo do Aang. Porém ele lutou e lutou até o fim. E nesse momento a ficha do Aang cai, de que 100 anos passaram. O povo dele foi exterminado, todos eles. O Aang fugiu por 1 segundo e o mundo pagou por 100 anos. Essa é uma das lições mais duras dessa história, de que a fuga tem juros compostos. A conta que você adia não some. Ela rende, cresce no escuro enquanto você dorme, e quando você acorda, o valor não é mais o que você devia, é muito maior. Você que empurra a conversa difícil com seu pai pro mês que vem há 6 meses sabe do que eu tô falando. Aquele boleto emocional que você fingiu que não existia continua correndo juros, calado, no escuro. E naquela sala, alguma coisa quebra no Aang. A dor não sai como choro, mas sai como um poder. Ele entra no estado Avatar. Mas não é a primeira vez que ele faz isso, porque a primeira vez ele usou na tempestade, quando o poder despertou sozinho para salvar ele e o Appa, congelando os dois na esfera de gelo. Só que agora a fúria é tão grande que o Aang fica envolto de uma esfera de ar. Os olhos e as tatuagens do Aang brilham, e a série faz questão de mostrar que no exato momento em que o Aang acende, as estátuas dos antigos avatares acendem junto. E não só as do templo que eles estão agora. Pinturas e pilares de avatares no mundo inteiro brilham ao mesmo tempo. É assim que cada nação descobre de uma vez só que o Avatar está vivo. A Katara tenta se aproximar do Aang, tentando trazer ele de volta. Ela fala da própria mãe que ela perdeu do mesmo jeito que ele. Fala de família. Diz que ela e o Sokka agora são família dele. E devagar, o Aang volta. E aqui entra o primeiro dos 3 únicos conceitos que eu vou trazer no vídeo inteiro. Então, preste atenção. Tem diferença entre aceitação e resignação. Resignar é desistir. Acabou. Não tem o que fazer. E aceitar é encarar o que aconteceu de olhos abertos e escolher seguir carregando mesmo assim. Naquela sala, o Aang podia ter se resignado. Mas em vez disso, ele começa devagar a aceitar que ele é o último dobrador de ar vivo. Mas não porque ele quer esse cargo, mas porque agora ele tá vendo com os próprios olhos o preço dele ter fugido. 100 anos atrás eles já tinham um mundo para proteger, e ele negligenciou, porque ele não entendia o tamanho da coisa. Mas agora ele entende. E entender é o que faz ele parar de fugir do próprio destino. A carga não ficou mais leve. Ele só achou um motivo para carregar. E motivo é a única coisa que transforma peso em propósito. O menino que fugiu começou a virar o menino que vai ficar. Só que ficar tem preço. E o próximo elemento que ele precisa aprender vai cobrar exatamente aquilo que ele menos quer entregar. Terceiro estado. A raiz que ele não queria. O Aang aprende a dominar água rápido. Rápido demais.
demais até. Ele é o que todo mundo gosta de chamar de prodígio. Tudo flui. A água combina com a natureza leve dele, igual o ar. Vai com a correnteza, desvia, se adapta. É fácil. Mas aí agora ele tem que dominar a terra. E a terra é o oposto de tudo o que o Aang é. E olha como isso aqui é genial. O ar foge do golpe. A terra encara o golpe. O ar acha caminho ao redor do problema. A terra planta o pé e diz que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Para um menino que passou a vida inteira desviando, tanto no combate quanto por dentro de si mesmo, aprender terra não é um desafio de técnica, mas sim um desafio de identidade. A professora do Aang vai ser a Toph, uma garota cega que aprendeu a dominar terra com os antigos mestres de terra. E ela agora coloca uma pedra na frente do Aang e explica a regra do jogo do jeito mais Toph possível. A pedra é um elemento teimoso. Se você se mover, tem que se mover como uma pedra. O Aang tenta e sai voando para trás, batendo no Appa, e o Sokka lá no cantinho resume que a pedra ganhou. o Aang levanta e pede para tentar de outro ângulo. E a Toph manda ele parar, porque o ângulo é exatamente o problema. Para de pensar como um dominador de ar. Não existe ângulo diferente, nem solução esperta, nem truques que vão mover a pedra. Olha, você tem que cair de cabeça. E quando eu digo cair de cabeça, eu me refiro a isto. Ela simplesmente quebra uma pedra na cabeçada, porque essa pirralha aí é bruta. Mas aqui, você sacou a diferença? O instinto do Aang é desviar, contornar, achar a saída. Tudo que a terra proíbe. A terra não quer esperteza. Ela quer que você fique. E depois a Toph propõe um novo teste. Ela vai atirar uma pedra e o Aang tem que segurar firme na postura de um dobrador de terra e parar a pedra. E bom, a pedra vem e o Aang em pânico simplesmente pula por cima da pedra. E a Toph já chega reclamando de que ele estava na postura perfeita, na forma perfeita. Mas quando chega a hora H, ele não tem coragem. E ela finaliza com: E aí, você é capaz de encarar a pedra como um dominador de terra ou não? E o Aang responde não. E depois dali ele vai meditar para tentar se acalmar. Mas logo chega a Katara avisando que o Sokka sumiu. E aí o Aang tem que parar a meditação e ir procurar o Sokka. Minutos se passam e o Aang encontra o Sokka preso num buraco, que eu não vou me aprofundar muito como ele entrou ali. Mas enfim, ele tá no buraco. O Aang começa a desabafar com o Sokka. E ele fala: Se eu tentar, vou acabar falhando. Mas se eu não tentar, eu nunca vou conseguir. Me sinto como se estivesse entre a cruz e a espada. Mas sabe quando que o Aang vai finalmente virar a chave? Não é treinando, mas sim quando uma fera enorme, a mãe do filhote que o Sokka apelidou de fofinho lindinho, aparece querendo pegar o filhote dela de volta e vai pra cima do Sokka e do Aang. E o Aang faz o que ele sabe. Ele desvia com ar, até a criatura desistir e ir embora. A Toph, que tava ali no cantinho, começa a aplaudir, toda debochada. E quando ele reclama que ela não ajudou em nada, ela simplesmente fala que não quis ajudar. Não ocorreu pra ela. Então a Toph pega o bastão do Aang pra quebrar umas nozes e alguma coisa estala dentro da cabeça do Aang. Ele se impõe, exige o bastão de volta, numa postura firme e sem desviar. E a Toph pela primeira vez parabeniza ele. Diz que ele se posicionou contra uma fera e melhor ainda, se posicionou contra ela, que o Aang agora está pronto. Ela manda ele dobrar terra ali na frente dela. E dessa vez ele consegue. Ele planta o pé e move a pedra. E o Aang fica muito feliz com isso. Porque o Aang aprende ali que encarar de frente não é sobre agredir ou de ser bruto, mas sim é sobre estar presente. A terra não pediu para ele ficar violento. Ela pediu para ele parar de fugir, mas a terra era só o aquecimento, porque tem um poder dentro do Aang que ele teme mais do que qualquer inimigo. E esse poder tem nome, se chama Estado Avatar. Lembra da sala do Gyatso? Aquela fúria que alertou todo o planeta? O Aang passa a série inteira apavorado com aquilo, porque toda vez em que o Estado Avatar liga sozinho, não é ele no controle, é a dor de 100 vidas amplificada na escala de um desastre natural, dentro do corpo de um moleque de 12 anos. E aqui vem a segunda pancada. O poder que ele mais teme dentro de si é exatamente o mesmo que ele precisa para proteger quem ama. E pensa nisso na tua vida. Aquela tua intensidade que você aprendeu a temer. A raiva, a sensibilidade, a obsessão. Aquilo que já te machucou quando você saiu do controle. E se a coisa que você mais reprime em você for justamente a ferramenta que te falta para proteger o que importa? O Aang ainda não tem essa resposta. E antes dele achar, ele vai descer no lugar mais escuro da jornada dele.
o lugar onde um menino gentil quase se perdeu de vez. Quarto estado, a raiva que quase o consumiu. Todo mundo lembra do Aang sorridente, do menino das bolinhas de gude, do bisão, das piadas, mas quase ninguém fala do dia em que ele quase virou outra coisa, o deserto. O Appa é roubado, e você precisa entender o que o Appa é pro Aang. Ele não é só um bichinho de estimação, ou no caso um bichão de estimação. Ele não é nem um meio de transporte. O Appa tava no Templo do Ar do Sul. O Appa tava lá na noite da fuga. O Appa congelou no gelo com ele. É literalmente o último amigo vivo do templo. A última coisa que sobrou do mundo do Aang antes de tudo virar cinza. E acabaram de roubar ele. A primeira reação do Aang é voar sozinho atrás do bisão. E a certa altura, a fúria dele é tanta que ele soca o chão e levanta um cogumelo de areia gigante, tipo uma bomba explodindo no deserto. Quando o Aang volta pro grupo, já é quase de noite. E é outro menino ali, desolado, falando baixo, arrasado. E o grupo inteiro tá em frangalhos. A Toph não enxerga quase nada com os pés naquela areia. E o Sokka tá doidão de suco de cacto. O Aang na tristeza absoluta. Só a Katara ali segura todo mundo de pé. Eles andam de mãos dadas pelo deserto até desabar de exaustão. Na madrugada, eles seguem viagem num veleiro de areia que eles acharam enterrado. Nesse veleiro tem uma bússola que eles começam a seguir atrás de qualquer sinal do Appa. A bússola leva eles até uma pedra gigante, onde saem alguns urubus, vespas gigantes, uma parada meio assim, que capturam um Momo e começam a levar ele para longe. Mas o Aang não vai deixar isso barato. Ele voa atrás e só volta quando o Momo estiver salvo. Ele literalmente executa a criatura. E quando ele finalmente resolve retornar pro grupo, ele percebe que tá todo mundo cercado. Aparecem dominadores de areia acusando eles de terem roubado o veleiro. Mas isso até a Toph reconhecer a voz de um deles, o filho do líder. A Toph fala que ele é um dos que levaram o Appa. E o Aang simplesmente explode. Você levou o Appa! Cadê ele? O que fez com ele? Ah! Cadê o meu bisão? O Aang começa a destruir os veleiros dos dominadores de areia e quando soltam a informação que colocaram a focinheira no Appa, o Aang estoura de vez e entra no estado Avatar. A areia vira um furacão em volta dele. E essa não é a fúria justa de um herói. É uma criança traumatizada cuja última conexão com a vida antiga dele acabou de ser arrancada. E a raiva mira em tudo. Nos sequestradores, no deserto, no mundo que não para de tirar dele. E novamente, é a Katara que alcança o Aang, segura ele e traz ele de volta para o próprio corpo. Se não fosse ela, eu não tenho dúvida do que teria vindo depois disso. Antes do furacão, eles ainda arrancaram uma última pista. O Appa foi trocado com mercadores e deve estar em Ba Sing Se. E agora eu quero que você pare e escute, porque aqui é um dos pontos mais importantes desse vídeo. O Aang aguenta e aguenta. O menino carrega a morte do povo dele, o peso do título de Avatar, a guerra, a culpa, tudo. E ele quebra por causa de um bisão. De fora, parece até bobo, mas não era. O Appa era a última coisa que o Aang conseguia amar sem culpa. Todo o resto que ele amava vinha embrulhado em responsabilidade, em dever, em você é o Avatar, você tinha que fazer isso, fazer aquilo. Já o Appa não. O Appa era amor puro, sem fatura anexada. A última ponte viva com quem ele era antes. E é assim com você também. O cara que aguenta o chefe, aguenta a conta. Aguenta o casamento em crise. Aguenta o pai doente. Aguenta tudo de cabeça erguida. E um dia ele desaba porque quebrou um copo. E todo mundo em volta pensa, nossa, foi só por causa disso? Mas não era por causa disso. Era a gota que veio depois de 1000 cargas empilhadas em silêncio. A raiva quase nunca é pelo motivo aparente. A raiva quase sempre é o luto que não achou pra onde ir. Agora eu vou parar um segundo aqui contigo, porque a gente tá chegando numa das partes mais pesadas. Até agora, tudo que eu te mostrei foi o Aang descendo. O menino que fugiu, o sobrevivente que descongelou, a raiz que ele não queria, e agora a raiva que quase o consumiu. 4 estados de um garoto sendo esmagado por um peso que não pediu. Mas você não veio até aqui pra ver o menino quebrar. Você veio ver como ele fica de pé. E depois do deserto, a jornada leva o grupo inteiro pra Ba Sing Se, onde eles finalmente recuperam o Appa. Uma vitória. A primeira em muito tempo. E no chifre do bisão, presa nele, tinha uma mensagem. Um guru chamado Patik, um velho que conheceu o Gyatso, cruzou com o Appa enquanto ele estava perdido. E deixou ali uma promessa. Ele pode ensinar o Aang a controlar o estado Avatar. O mesmo bisão que quebrou o Aang no deserto, voltou trazendo a salvação amarrada no chifre. E o Aang decide ir até o velho. E o Patik avisa que para poder dominar o estado Avatar, o Aang precisa abrir os 7 chakras. E que isso é um processo intenso. Que quando começa, não pode parar até terminar. O Aang decide fazer isso. E aí começa a abertura dos chakras. O primeiro é o chakra da terra.
a sobrevivência, bloqueado pelo medo. E o medo do Aang tem um rosto, o do Ozai. O chakra da água, o prazer, bloqueado pela culpa de ter fugido, de ter ferido. O guru diz até uma coisa muito bonita, sobre aceitar o que aconteceu e se perdoar por isso. O próximo chakra é o do fogo, a força de vontade, bloqueada pela vergonha do dia em que ele queimou a Katara e jurou que nunca mais ia dobrar fogo. O próximo chakra, o do coração, o amor, bloqueado pelo pesar, os monges, o povo do ar, o Gyatso. O próximo chakra é o do som, a verdade, bloqueada pelas mentiras que ele contou para fugir de ser o Avatar. O próximo chakra, o da luz, o discernimento, bloqueado pela ilusão de que as coisas são separadas, quando até o metal é terra purificada e todos nós somos um só. 6 chakras, e o Aang encara o medo, a culpa, a vergonha, o pesar, a mentira e a ilusão. Passa por todos eles, até chegar no último chakra, o pensamento, a energia cósmica pura, bloqueada pela ligação terrena. E a ligação terrena do Aang tem nome, Katara. O guru pede, Aang, para dominar o estado Avatar, você precisa abrir todos os seus chakras. Renda-se a isso. Renda-se. Palavra pesada. E o Aang, meio perdido, ainda solta que 3 chakras atrás amar era uma coisa boa. E ele tenta se desprender. Tá quase lá. Mas aí vem uma visão da Katara em perigo. E ele se levanta e sai correndo para salvar ela. E o Patik ainda grita o aviso. Se você for agora, não poderá entrar no estado de Avatar nunca mais! E você percebeu o que acabou de acontecer aqui? Essa é a primeira vez em que uma autoridade espiritual manda o Aang abrir mão do que ele ama para poder ganhar poder. E o Aang diz não. E eu preciso que você guarde isso na memória, porque você vai ver ele fazer isso novamente. Só que a recusa cobra na hora. Ba Sing Se, a última cidade livre do mundo, tomba por dentro. E no desespero, cercado, o Aang se tranca numa tenda de cristais e medita. Escolhe ali soltar o apego, abrir a última porta. E no exato segundo em que ele consegue, em que o estado Avatar acende de verdade pela primeira vez sob controle, a Azula acerta ele com um raio pelas costas. O poder que ele acabou de destravar é arrancado dele e fica trancado. E segura essa dívida, porque ela vai ser cobrada. Bom, é no fundo desse poço que o pior acontece. O cometa se aproxima e com ele a expectativa do mundo inteiro. Aquela de que para acabar a guerra, o Aang vai precisar eliminar o Ozai. Todo mundo em volta dele já aceitou isso como um fato. Só o Aang que não. E antes de encarar a decisão mais impossível da vida dele, ainda falta uma coisa. Porque não existe Avatar com 3 elementos. E o quarto é justamente aquele que o menino jurou nunca mais tocar. Quinto estado, o aluno do ancestral. O elemento que o Aang mais tem medo é o fogo. E esse medo tem história. Lá no comecinho da jornada, o primeiro professor de fogo do Aang foi um desertor da própria Nação do Fogo. Um mestre chamado Jong Jong, que aceitou ensinar o Aang mesmo não querendo fazer isso. E o Aang, prodígio, acostumado a aprender tudo de primeira, quis pular etapas. Ele tinha visto um artista brincando com chamas no festival e quis brincar também. Brincou com fogo, literalmente. A chama escapou do controle e queimou as mãos da Katara. A pessoa que ele mais ama, ferida pelo poder dele. Foi ali que nasceu a vergonha do chakra, lembra? Ali o Aang jurou nunca mais dobrar fogo. Só que agora o destino cobra. Sem o quarto elemento não existe Avatar. E o professor da vez é o Zuko, o príncipe que caçou o Aang pelo mundo inteiro, agora tá do lado dele. Com um único problema. O Zuko perdeu a capacidade de dobrar fogo. A dobra dele sempre foi alimentada pela raiva, pelo ódio da caçada. Quando ele trocou de lado, a raiva dele foi embora. E aparentemente a dobra dele foi junto. Respire e... Nessa até que foi bem quente. Não seja paternalista, você sabe como deveria sair. Desculpa, senhor Quente. E para de me chamar assim. 2 dobradores quebrados atrás da fonte original. E a fonte original do fogo são os dragões, os primeiros mestres do fogo. Só que todo mundo sabe que os dragões foram extintos, caçados pela própria Nação do Fogo. E a única coisa que restou são as ruínas dos antigos guerreiros do Sol, uma civilização que aprendeu diretamente com os dragões. E se sobrou alguma resposta do mundo, tá nas ruínas da civilização deles. Eles vão até lá, mas descobrem que não tá tão vazio. Os guerreiros do Sol ainda existem, escondidos, vivos, guardando o segredo há gerações. E o veredito deles é um só. Os 2 vão passar pelo julgamento dos mestres Ran e Shao. E como prova do comprometimento deles com a arte da dominação de fogo, cada um deles deve levar aos mestres um pedaço da chama primordial, na própria mão. O Aang, que jurou nunca mais tocar no fogo, estende as mãos e recebe a chama. E nesse momento ele solta uma frase muito importante. Ele fala que segurar
aquela chama é como um coração batendo. E o ancião responde: o fogo é vida, não só destruição. Com as chamas em mão, eles cruzam uma certa distância até o local onde vai acontecer o julgamento. E antes de subir a escadaria, o ancião ainda lembra dos dois do que eles carregam. O Zuko, o fardo de uma família e um povo que caçaram os dragões até o fim. O Aang, o fardo de ter sumido e deixado tudo isso acontecer. E o mundo cair em desordem. Os dois sobem a escadaria com o peso dos próprios erros nas costas. E lá em cima, eles apresentam suas chamas. O chamado é feito e as chamas dos dois se apagam. Das cavernas saem os mestres, dragões, vivos, os dois últimos dragões conhecidos do mundo. E sem a chama para oferecer, os dois decidem fazer a dança que eles aprenderam nas ruínas dos Guerreiros do Sol. E se você já viu qualquer edit de Avatar na vida, você já viu essa cena. Os dois em sincronia perfeita, os dragões circulando cada vez mais perto, até a dança acabar e vir o julgamento dos mestres. Os dragões os encaram de frente e cospem fogo, um tornado de chamas em espiral, todas as cores que existem. E dentro daquele arco-íris de fogo, os dois finalmente entendem. O Zuko desce dizendo que nunca imaginou aquelas cores, e o Aang completa: eu vi tantas cores, cores que eu jamais imaginei. Como a harmonia da dominação de fogo. E o ancião ainda solta uma última revelação. O tio Iroh também passou por esse julgamento. Os mestres o julgaram valoroso e recebeu o mesmo segredo. Na época em que o mundo inteiro achou que ele tinha saído para matar o último dragão. O Aang fala: todo esse tempo, pensei que a dominação de fogo era destruição. O Aang diz: desde que machuquei a Katara, eu fiquei com medo e hesitante. Mas agora eu sei o que é realmente. É energia e vida. E o Zuko fecha: é como o sol, mas dentro de nós. A dobra do Zuko volta, agora alimentada por uma convicção nova: ajudar o Avatar. E o Aang domina o elemento que ele mais temia. E aí tá a lição. A mesma do estado Avatar, agora em escala de elemento. O poder não é bom nem mal. Ele vira o que alimenta ele. Raiva faz o fogo que destrói. Vida faz o fogo que aquece. O menino que fugia do próprio fogo aprendeu a acender ele. 4 elementos. Falta só a decisão impossível. Numa noite, o Aang some. Some do jeito que ele sempre soube sumir. Só que dessa vez não é fuga, mas sim uma busca. Ele acorda numa ilha estranha e anda pela floresta, até chegar num local com uma base hexagonal no chão, com um símbolo no centro. Ele sente que precisa de ajuda, e ali mesmo começa a consultar os avatares que vieram antes dele. Primeiramente ele chama o Roku, e despeja o que está esmagando ele. Todos esperam que eu tire a vida do Senhor do Fogo, mas eu não sei se consigo fazer isso. E o Roku responde que ele precisa ser decisivo, porque foi exatamente isso que faltou pro próprio Roku, lá atrás, quando ele hesitou diante do amigo que virou tirano. A hesitação do Roku deixou a guerra nascer. Depois o Aang consulta a Avatar Kyoshi, do Reino da Terra, direta. Teria eliminado Ozai sem pensar 2 vezes. Para ela, só a justiça traz a paz. Após isso, ele fala com o Avatar Kuruk, da Tribo da Água. Ele confessa que foi passivo demais na sua própria vida, e pagou caro. Ele manda o Aang agir. E aí vem a Avatar que mais deveria entender o Aang, a Yang Chen, a Avatar nômade do ar, do mesmo povo do Aang. A única que carrega a mesma cultura, os mesmos ensinamentos. O Aang se agarra nisso e diz para ela que aprendeu que toda vida é sagrada. E a Yang Chen, mesmo carregando os mesmos valores, responde que o dever do Avatar vem antes, que os ensinamentos dos monges valem para um monge comum, não pro Avatar. O dever dele é com o mundo, custe o que custar, do próprio princípio. 4 vidas passadas, 4 nações, 4 filosofias, e as 4 concordam com o seguinte: mate o Ozai. E olha ele de novo. O mesmo menino que disse não pro guru agora está diante das próprias vidas passadas, ouvindo a mesma exigência com outra roupa. Abra mão de quem você é, e o poder resolve o resto. E preste atenção no Aang enquanto ele ouve tudo isso. Ele não discute, não se revolta, ele apenas ouve. Ouve de verdade, com respeito, o peso de cada palavra caindo em cima dele. Ele quer que eles estejam errados, mas respeita eles demais para não considerar que eles possam estar certos. No fim, derrotado por dentro, o Aang conclui quase num sussurro: eu acho que eu não tenho escolha, Momo. Eu vou ter que matar o Senhor do Fogo. O Aang discorda desse destino, mas não externaliza com raiva nem com desrespeito, só com tristeza. Uma decepção que não é com os avatares, mas sim consigo mesmo. Porque para pensar o tamanho disso aqui. As vidas passadas não são só sábios, são a própria alma do Aang, espalhada por séculos. Quando ele discorda delas, ele tá discordando de si mesmo. Um garoto de 12 anos contra 10
10.000 anos de experiência. Bom, ali mesmo o Aang dorme, e quando ele acorda ele sente uma coisa impossível. A montanha tá se movendo. Ele desce e entra no mar e vê. A ilha inteira tem patas. Patas colossais. Ele nada até o rosto do maior animal do mundo. E a criatura coloca o Aang na pata e ergue o Aang para fora da água. E então começa a encarar ele. Essa é a tartaruga leão. O Aang se curva para ela em sinal de respeito e conta para ela o que ninguém mais conseguiu resolver, que até as próprias vidas passadas esperam que ele tire uma vida e que ele não sabe se consegue. E a criatura responde com uma coisa que soa como um enigma. A mente verdadeira pode superar todas as mentiras e ilusões sem se perder. O coração verdadeiro pode lidar com o veneno do ódio sem sofrer danos. Desde tempos imemoriais, as trevas vicejam no vazio, mas sempre se rendem à luz purificadora. Então a tartaruga leão toca a testa do Aang. Desse toque sai um brilho verde e diz pra ele esperar, que ele virá. Mas quem virá? O que ela fez com o Aang? A tartaruga não explica e a série também não. Ela deixa você no escuro do mesmo jeito que deixa o Aang. Um dos seres mais antigos daquela era acabou de tocar esse menino. E ninguém sabe ainda o que significa. Mas a resposta só vem na última luta. Sexto estado, o Avatar. Cometa no céu, fogo amplificado a um nível quase impossível e de um lado o homem que quer queimar o continente inteiro até virar cinzas. Do outro, um garoto. Lembra quem sobe para essa luta? O único avatar da história a se recusar a matar por princípio. Um menino cujas 4 vidas passadas mandaram matar. O mesmo menino que teve o estado avatar arrancado por um raio e travado desde então. Esse é quem vai enfrentar o fim do mundo. E aqui acontece exatamente o que você viu no comecinho. O Aang domina o Ozai. A luta é fantástica. Os 4 elementos giram em torno dele. A mão erguida e o poder de 100 vidas passadas dizendo em unissono para baixar essa mão. Senhor do Fogo, Ozai, você e seus antepassados devastaram o equilíbrio desse mundo. E agora você deve pagar o preço final. E aqui, em apenas alguns segundos, tudo o que esse menino aprendeu se junta numa coisa só. O Aang, com o universo inteiro gritando o contrário, escolhe não trair quem ele é. E é isso que a série levou 3 livros inteiros para te dizer. O Avatar não é quem obedece o destino, é quem escolhe como cumprir ele. E é neste momento que aquele toque na testa da tartaruga leão finalmente faz sentido. Porque o que ela deu pro Aang foi isso. Na era anterior ao Avatar, nós não dominávamos os elementos, mas sim a energia dentro de nós. A dobra de energia, o poder mais antigo do universo. O Aang recolhe os elementos e sai do estado Avatar por vontade própria. Toca a testa e o peito do Ozai e começa a dobrar a energia dele. Só que tem um preço, e ele lembra do aviso da criatura bem na hora. Para dominar a energia de outro, o seu espírito não pode ser dominado, ou você será corrompido e destruído. E por um segundo a energia do Ozai quase engole o Aang. A luz vermelha sobe, toma o corpo do Aang e chega perto de consumir tudo. Mas então, no último segundo, a luz azul volta e subjuga o Ozai. Tira o fogo do homem sem tirar a vida dele. Sacou por que isso funciona? Só um espírito que nunca se dobrou conseguia usar aquele poder. E o Aang nunca dobrou, porque ele nunca traiu a própria natureza para ganhar vantagem. A resposta mais antiga do universo veio no exato instante em que ele parou de tentar ser um avatar como os outros e voltou a ser o Aang. E olha a beleza da coisa. Pela primeira vez na série inteira, o estado avatar obedece o Aang. E não o contrário. Ele domina o poder por dentro e sai dele por escolha. Sem descontrole, sem fúria, sem dor no comando. O poder que ele mais temia, aquele que alertou o mundo inteiro lá no templo do Ar do Sul, aquele que virou um furacão no deserto. Finalmente obedece ele, porque ele finalmente aceitou que carga não é o que você recebe, carga é o que você aceita sem trair quem você é. E para fechar, o Aang dobra a água do oceano e apaga as chamas que o Ozai espalhou pelo campo. O menino que fugiu aos 12 acabou de segurar o mundo e ficou de pé. E agora, sem arrodear, o que esse menino te ensinou em 3 livros? Aceitar uma carga não é aguentar calado, não é engolir o peso e sofrer bonito. Não é dizer sim para tudo que largam em você. Aceitar uma carga é pegar o que a vida colocou nas suas costas e carregar do seu jeito, sem virar outra pessoa no caminho, sem trair quem você é para dar conta. O Aang podia ter aceitado o cargo do jeito que mandaram, eliminar o Ozai e fazer o que qualquer avatar faria, cumprir o roteiro. Aí ele teria carregado a carga traindo sua própria natureza. E isso não é dever, isso é morte lenta com cara de responsabilidade. O Aang escolheu o contrário.
carregou o mundo inteiro sem deixar de ser o menino gentil que ele sempre foi. E agora é com você. 3 coisas para fazer de verdade, não para concordar com a cabeça e esquecer. A primeira lição que eu vou deixar aqui para você é que dê um nome a uma carga da tua vida que você finge que não é sua. Aquela que você empurra, terceiriza, finge que é problema do outro. Nomeia ela hoje, em voz alta se precisar. A segunda lição é: faz hoje uma única ação que só cabe dentro dessa carga. Não fora dela, não passada para frente. Uma ligação, uma conversa, eu assumo, pequena, mas dentro dessa carga. E a terceira e última é: decida para você mesmo uma promessa essa semana. Uma que você vai carregar sem trair quem você é. Não a promessa que os outros esperam, mas sim a que combina com você. Porque o menino te provou uma coisa que a vida inteira tentou esconder de você. Fuga adia, aceitação carrega. Uma custou 100 anos, a outra custa só hoje. E você tem esse peso, você sempre teve. Carga não é o que você recebe, carga é o que você aceita sem trair quem você é. E antes de fechar, uma honestidade: nada do que eu falei aqui é verdade absoluta. Isso foi a minha leitura do Aang, tentando tirar dele alguma coisa que sirva para a vida real. Pega o que fizer sentido pro teu momento e larga o resto. Cada um carrega a própria carga do próprio jeito. O Aang levou a série inteira para aceitar o que já era dele desde os 12. Talvez você não precise de 100 anos dentro de um gelo. Talvez só precise fazer aquela ligação que você adia há 6 meses. Respira e vai. E antes de você ir, se esse vídeo mexeu contigo, deixa o like aqui que ajuda demais o canal. Me conta nos comentários qual é a carga que você tá carregando agora. Eu vou ler, de verdade. E se você ainda não segue o canal, chega junto aqui, que a gente sempre transforma ficção em espelho. Bom, agora eu gostaria de agradecer pessoalmente aqui aos membros do canal que estão passando na tela aqui agora. E se você quiser fazer parte e se tornar membro, você pode clicar no botão Seja Membro aqui abaixo. Ou se quiser ajudar o canal de alguma outra forma, faça como essas lendas que estão passando aqui na tela agora. E mande um Pix para essa chave que está aparecendo. Isso realmente ajuda muito o canal, pessoal. Vocês não têm noção. Muitíssimo obrigado a quem mandou um Pix desde o último vídeo. Mas lembrando, viu, pessoal? Essa ajuda aqui é totalmente opcional, tá? Nada do que tá aqui vai deixar de ser de graça, como sempre foi. Quem puder e quiser ajudar, ajuda. Quem não, você tá em casa do mesmo jeito e eu espero que você goste de todos os outros vídeos. Bom, e já que a gente chegou até aqui, na sua tela agora tá passando outro vídeo do meu canal, escolhido especialmente para você ficar mais um tempinho comigo. Bora?